Olá pessoal, resolvi entrar na seção Nostalgia de Programação e encontrar alguns arquivos antigos que eu cheguei até trabalhar ou compartilhar com os amigos meus. Eu encontrei um arquivo aqui bastante interessante sobre utilizar o VBA dentro do PowerPoint. Então, na época, fiz a apresentação utilizando o VBA e aqui, pela data do e-mail, né, já tem bastante tempo, né, esse arquivo. Aí eu gostaria até de revisitar esse arquivo hoje, tentar compartilhar com vocês. Eliseu é um amigo de longa data e apaixonado por tecnologia e música também, e a gente sempre compartilhava informações sobre áreas afins, e na época eu cheguei a montar essa apresentação no PowerPoint e encaminhei para ele, né? E eu enviei o arquivo no formato zip, né? E até na época que eu tinha dificuldade em entender melhor os objetos, né? Os shapes, entre outras coisas que o próprio PowerPoint tem e como programá-lo de uma forma que tenha maior controle, né? Dos objetos na hora ali da programação. E pegando aqui, esse que é o arquivo. Uma apresentação tem 7 slides e cada slide tem uma cor diferente, né? E agora eu vou colocar para exibir, para vocês entenderem o que esse arquivo faz. Aqui é a imagem inicial, aí eu até cheguei a explicar no código, né? Ou no próprio PowerPoint, no slide, uma simples apresentação de imagem mostrando o recurso de programação VBA aplicado ao slide mestre. No caso aqui foi utilizada a programação dentro do slide mestre. Quando eu clico aqui para a próxima imagem, ele altera a imagem ali naquele quadro, né, naquele frame, e atualiza também a cor aqui da própria barra de rolagem. A ideia é simples, onde seriam 4 controles no slide mestre, sendo eles uma barra de rolagem, 3 alto-formas, sendo uma responsável pela exibição da imagem, e os demais como moldura. Foram criadas as variáveis imagem do tipo shape e arquivo do tipo variante. Aí eu vou mudar novamente. Após dimensionamento adequado das variáveis, eu direciono o valor para a primeira variável, direcionar o objeto do slide master. Então aqui eu tenho active presentation, slide master, shapes, e aqui a forma rectangle 10, né, 10, e aqui a próxima imagem também. No evento, ao mudar da barra de rolagem, utilizo o select case para cada valor correspondente da barra. Coloquei a rotina para mudar a cor da barra também e mudar a imagem para o próximo slide. Então o que ele faz? Ele muda a imagem para o próximo slide e altera também a cor ali da barra de rolagem. No final da instrução select, a propriedade preenche o objeto com o valor selecionado da barra de rolagem. No caso, o objeto imagem, .fill, .userPicture, vai ser, no caso, a imagem que foi salva na variável arquivo. E aqui, no caso, quando foi desenvolvido isso aqui em 2023, ou 2007, 22 de março de 2007. Né? E é essa aqui, a apresentação. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada no código dessa apresentação aqui. No slide master, eu tenho aquela variável shape, que é a imagem, né, como shape, e que foi apresentada até no slide. A jogada aqui foi o seguinte, o scroll bar ele já era pré-determinado, né, já tinha capturado as cores que eu gostaria de colocar nele, e à medida que ele fosse mudando, ele também ia alterando suas cores aqui. E a imagem, claro, a imagem eu tenho um caminho, né? No caso eu coloquei o próprio caminho da apresentação, onde contendo todas as imagens, e então eu exibo a imagem 1, depois a imagem 2, 3, conforme o slide. Então na época, acho até interessante, porque na época eu consegui chegar a esse resultado, mas a gente pode entender que possivelmente hoje a gente daria para poder melhorar isso aqui. Principalmente essa parte aqui das cores, ao invés de ser pré-determinada, seria buscar mesmo a cor
predominante da imagem para poder colocar como cor ali da barra de rolagem. Um dos exemplos. Não necessitaria, por exemplo, mudar de slide. Nesse caso aqui, já que eu quero fazer uma apresentação de imagens, posso utilizar apenas um slide, né? Não precisaria ir para o próximo slide. Todas as mudanças necessárias seriam feitas uma vez que eu conseguisse capturar a imagem predominante, a cor predominante daquela imagem em si. Né? O que eu quero mostrar agora é parte, né, que pode ser aproveitado para transformar esse tipo de apresentação em algo mais, vamos colocar assim, focado para o ano atual, né, com mais recursos que a gente tem hoje. Trabalhando com Data Science, atualmente eu tenho focado mais nesse tipo de programação, voltado à ciência de dados. É possível a gente, utilizando, por exemplo, Python ou alguma outra linguagem de programação com as bibliotecas atuais, obter qual seria o tipo de cor predominante, né, e fazer essa atualização aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz em Python, que faz exatamente isso, né? Captura as cores mais preponderantes aí da imagem e aplica ali e exibe essa imagem. Então, eu vou só mostrar aqui um pouco do background da apresentação, que lembra das imagens, né? Baseado no slide. Tinha a imagem 1, acho que até a imagem 7. Aqui eu coloquei outras imagens também só para exemplificar. Eu tenho aqui um exemplo que eu cheguei a montar um identificador de paleta de cores usando o Python. E eu vou rodar aqui só um exemplo utilizando a imagem 6 aqui da minha pasta. Essa aqui é a imagem 6, né? Deixa eu abrir essa imagem. E aqui eu tenho um céu nublado, azulado, né? E eu gostaria de pegar quais seriam as cores mais predominantes nessa imagem, né? O que é um dos recursos mais interessantes, eu vejo aí até para catalogagem de imagem e também trabalhar com um volume grande de informações quando se refere a imagens e você precisar depois catalogá-las de forma mais estruturada. Então, esse código eu não vou entrar em detalhes, mas eu já tenho salvo um código que analisa a paleta de cores. Eu só estou fazendo uma referência, abrindo aquele código, né, que eu vou chamar de uma biblioteca. Na verdade, eu criei uma espécie de biblioteca e essa biblioteca está salva no meu próprio ambiente. Eu faço uma consulta a essa biblioteca, o uso dessa biblioteca aqui, e executo, né, aqui o retorno, executo o código e ela me passa aqui como retorno uma plotagem da imagem com as cores predominantes. Eu vou rodar aqui o código só para vocês verem o resultado. Ok, então aqui eu tenho a imagem, aquela mesma imagem que eu mostrei agora há pouco, e as cores predominantes. Aí eu resolvi colocar em pequenos retângulos aqui qual é a cor, né, e seu código hexadecimal correspondente. Aí assim, se eu quiser mudar para uma outra imagem aqui, por exemplo, uma imagem legal aqui, essa 5. Essa 5 eu acho bastante bonita. Pode rodar. E vou... Ok. Bastante interessante essa imagem. Os tons de azul, né? Então ele pega 5 cores mais predominantes e exibe aqui na lateral. Claro, isso aqui a gente está falando de Python. Um tempo atrás eu cheguei a postar um vídeo em como a gente fazia essa integração entre um programa
em uma outra linguagem, né? Por exemplo, VBA executando algum outro um script no Python ou executando um outro tipo de script utilizando o shell. Eu vou replicar isso aqui novamente, né? Só que ao invés de utilizar o Access, como eu fiz da última vez, eu resolvi fazer dentro do PowerPoint. E que eu acho assim bastante interessante, porque não limita a gente a utilizar apenas um tipo de programa, assim como também não limita a gente precisar utilizar apenas um tipo de linguagem de programação. Então, a gente trabalha com uma espécie de programação híbrida. A ideia, eu sintetizei aqui no PowerPoint, né? Como que seria essa programação híbrida, utilizando o VBA e o Python. Então, o que acontece? Eu estou utilizando o VBA dentro do PowerPoint. Esse VBA ele vai se comunicar com o shell, né? Vai executar o shell, e o shell vai executar um código Python que está salvo em um diretório da minha máquina. Uma vez que executa essa rotina no Python, ele devolve as variáveis, né, para que a gente precise utilizar aqui dentro do VBA para poder fazer as alterações ali nas formas que a gente tem dentro do VBA, do PowerPoint. Porém, tem um detalhe, para otimizar isso em questão de tratar a memória, o que eu resolvi fazer foi exportar o resultado dentro de um arquivo TXT. Uma vez exportado o resultado dentro do arquivo TXT, o VBA novamente consegue ler esse arquivo TXT, os valores desse arquivo TXT e aplicar dentro das formas. Então aqui eu tenho VBA acionando o shell para rodar o meu script no Python, e esse script gera um TXT e depois o VBA lê novamente aqueles dados ali do TXT. Então deixa eu abrir aqui o arquivo já montado. Minha intenção não é ir muito em detalhes sobre o arquivo, talvez um vídeo posterior eu possa fazer isso. Aqui eu já tenho, no caso, um exemplo, né, da última imagem que eu verifiquei, né? E a gente pode fazer, eu coloquei aqui uma espécie de botão para selecionar uma imagem, né? Então vamos fazer um teste aqui. Coloco para exibir o PowerPoint. Clico para selecionar a imagem. Ele vai abrir o caminho, né? Tenho aqui como eu setei o diretório sendo o próprio salvo ali do PowerPoint, né, do arquivo salvo do PowerPoint. Vou escolher alguma imagem aqui, é aquela imagem que a gente plotou recentemente ali no Python. Seleciono essa imagem e aqui agora ele vai renderizar a imagem dentro daquele frame. E aqui do lado, quais são as cores predominantes ali dessa imagem. Eu posso fazer o teste com outra imagem também. Vou buscar essa aqui de flores, bastante interessante também. E vou lá. As cores mais predominantes aqui da imagem. Vou fazer mais um teste aqui. Pegar essa aqui, um verde, bastante interessante também. Ok. E aqui, renderizado, e a imagem aqui apresentando quais são as cores mais predominantes. Eu terminando a apresentação aqui, é possível ver que dessa vez foi utilizado apenas um slide, e o principal é a rotina que seleciona a imagem e depois a comunicação com o Python, né? Essa comunicação se dá utilizando o shell e o retorno depois é obtido através do arquivo TXT. Só lembrando que as variáveis ficam armazenadas dentro de matriz e depois eu indico a posição 1 da matriz vai ser a cor, o shape 01, o 02, o 03 e assim por diante. Dessa forma, sim, a gente consegue fazer novamente uma integração aí com
como uma programação híbrida dentro do VBA com Python. Onde podemos utilizar esse tipo de rotina? Bem, esse tipo de rotina, eu sou um apaixonado por fotografia. Eu posso simplesmente ter um banco de dados com as minhas fotografias, catalogar minhas fotografias e posso simplesmente, nesse banco de dados, no momento do cadastro, utilizar, por exemplo, essa rotina e salvar essas cores, né, no próprio cadastro da imagem. E aí, no futuro, se eu quiser buscar imagens com determinada matiz de cor, é só fazer uma consulta que ele vai devolver para mim todas as imagens que possuem aquela matiz de cor. Eu tenho arquivos pessoais com mais de 25 mil imagens e fazer esse tipo de classificação ou catálogo dessas imagens com recursos de terceiro sai caro, não é barato e também você fica ali um pouco refém né, de pagar assinatura, entre outras coisas. Desse jeito aqui você consegue fazer em casa mesmo sua própria forma de catalogar as imagens aí e no futuro, se precisar obter imagens de determinada matiz de cor, vai ser super simples para obter. Bem, essa é a parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Caso tenham interesse em ver em detalhes como foi criado essa integração, eu posso depois mostrar para vocês todo o código, inclusive comentando e deixando mais claro aí como cada um pode fazer. O interessante aqui, só para entender, é a própria moldura aqui. Eu coloquei a cor sendo a terceira cor mais predominante, né, para poder fazer sentido, né, na hora de enxergar aqui, não ficar sem borda ou mesmo com uma borda que não vai combinar com a cor da imagem, né? Então isso aqui também se altera à medida que muda a imagem, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, a borda vai ser alterada também, olha lá. A borda se altera, fazendo na segunda cor mais predominante. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e se precisar enxergar em detalhes como foi feita essa solução, postem aí nos comentários e eu vou depois tentar criar um vídeo aí explicando, tá bom? Um abraço a todos.